E bom, com certeza você já ouviu falar sobre o MXRF11. Esse é o maior fundo imobiliário em número de cotistas, tem mais de 1.200.000 investidores. Então, certamente você tem ele em carteira ou você conhece algum amigo, algum conhecido que tenha o MXRF11. Mas a questão, e é o que eu resolvi trazer para esse vídeo, eu selecionei 3 outros fundos imobiliários base 10, que a gente compra também com R$10, que são parecidos com o MXRF11 e que estão descontados. Então, uma maneira pra gente dar uma diversificada na carteira com outras opções além do MXRF11. Então é isso, nesse vídeo vamos ver aqui 3 FIs que a gente pode colocar junto com o MXRF11 ou até substituindo o MXRF por esses que estão mais descontados. A gente comprando mais barato, a gente tem uma margem de segurança maior de que a gente tem aquele fundo imobiliário ali descontado, gerando bons lucros para nós. Então bora lá, vamos ver quais são esses 3 FIs e no final também vou colocar numa planilha ali para você ver o quanto que você tem que investir para começar a gerar as tão famosas cotas infinitas. Bora lá. E bom, resumindo então aqui, o MXRF11, a gente tá olhando aqui, ele tá sendo cotado hoje aqui próximo dos R$9, muito próximo mesmo do valor patrimonial dele. Se a gente for olhar aqui embaixo, o valor patrimonial tá em 9,7 e hoje o MXRF tá aqui 9,5. Então praticamente no seu valor justo. O PVP, que é o índice que mostra então aqui, né, o indicador que mostra se está barato ou caro, tá praticamente no 1, que é aqui o valor justo. É um fundo que vem pagando bons dividendos, a gente vê aqui o MXRF11 pagando quase 13%. A gente sabe que os FIs de papel, eles têm essa tendência agora com a Selic subindo, com a inflação subindo, deles pagarem também bons dividendos aqui excelentes, que 12, 13% livre de imposto de renda é algo muito bom mesmo. Beleza, esse aqui é o MXRF11 e eu vou começar então falando sobre o VGIR11. Esse aqui é um FI da Valora, é uma opção também junto com o MXRF. Se a gente for olhar aqui, VGIR11, ele tá sendo cotado aqui, é um FI base 10 também, R$9,21, mas ele tá um pouco mais descontado. Então, se a gente for olhar aqui o valor patrimonial dele, seria de R$9,61 e ele tá aqui R$9,21. Então, tem um desconto aqui de 5% se a gente for considerar aqui, se a gente for comprar ele. Também vem pagando bons dividendos aqui, um dividendo inclusive maior do que o MXRF, quase 14%, muito bom mesmo, e ele acabou se valorizando até nesses últimos 12 meses. Então eu vou fazer assim, eu vou falar um pouquinho sobre o VGIR11, depois eu comento sobre os outros 2 FIs, base 10 também parecidos com o MXRF, uma opção, né, opções diferentes para você dar uma olhada, e no final eu mostro a planilha ali pra gente colocar os valores e ver as cotas infinitas. Vamos dar uma olhadinha no relatório gerencial, fazer um resumo sobre esse fundo imobiliário aqui, a primeira opção que a gente tá vendo, VGIR11. Ele é da gestora Valora. Nós temos aqui algumas taxas de administração, que eu até coloquei em amarelo aqui do lado, que eu não gostei muito. Eu não gostei dessa maneira que a gestora tá comunicando, porque tem a taxa de gestão de 0,80, tem taxa de performance de 20%, tem taxa de administração de 0,20 e mais um valor aqui. Então fica um pouco confuso. Ô Valora, né? Colabora aí com nós. Vamos colocar aqui um valor único ali, uma taxa por mês pra gente dar uma olhada. Mas beleza, fora isso, o fundo tá bem redondinho, bem legal. Outro ponto que eu não gostei tanto é que ele só tem o relatório de dezembro. A gente já tá em fevereiro. Eles ainda estão com o relatório de dezembro. Poxa, vamos atualizar também. Vamos deixar nós investidores aqui com as informações sempre em dia, com as informações mais próximas possíveis. Então, por exemplo, de janeiro, por que não? Mas, tirando esses pontos aqui, que é mais da gestora, da Valora mesmo, vamos ver o que é o fundo imobiliário, se vale a pena de fato. Vamos lá. Bom, aqui ele fala, né? Nessa primeira parte tem o comunicado da gestora. Então, eles falam aqui que o rendimento fica um CDI mais 2,5%. Então, se a gente for considerar que o CDI tá ali em 13%, 13,25%, então a gente já coloca aqui quase 15%, quase 16% de rentabilidade. Isso é muito bom mesmo. O número de cotistas segue crescendo aqui com 252.000 investidores, então já tem um número bem legal de pessoas investindo, né? Nós ali que estamos comprando, vendendo cotas desses fundos imobiliários. Então, é um FI bem interessante se a gente for olhar para a carteira dele. E bom, seguindo aqui então, nós temos alguns eventos que aconteceram, inclusive. Tem um CRI, né? O que faz esses FIs de papel? Eles possuem geralmente ali uma lista enorme de CRIs. Esses CRIs são certificados de recebíveis imobiliários e nada mais é do que um título de renda fixa. A gente pode ir lá e comprar um CRI na corretora. Vou comprar um CRI sobre um shopping. Então eu estou emprestando dinheiro para aquele shopping ali ser construído, ou então para aquele prédio, para aquela construção, aquele loteamento. Eu posso ir lá e comprar esse CRI diretamente, mas esses FIs de papel no geral, eles possuem uma lista com 30, 40, 50, 70 CRIs, o que diminui demais
mais o risco, eles têm vários CRIs, mas a gente tá emprestando dinheiro no final das contas para uma empresa que tá ali lidando com obras e pode eventualmente surgir problemas. Então aqui tem esse CRI aqui que é o Guaicurus, que é um CRI que deu problema, mas que o fundo ele tá colocando aqui, a gestora tá colocando que deu problema, deu uma inadimplência, foi algo ruim, beleza? Mas acontece, é normal. E depois disso, então, eles acabaram recebendo aqui 2 terrenos contrapartida, ou seja, sempre tem a segurança, sempre tem algo por trás amarrado ali naquele CRI que traz uma segurança a mais para quem tá comprando esses CRIs. Então, depois disso tudo, o fundo tá recebendo 2 terrenos e ele já colocou aqui que em janeiro eles já estão colocando à venda esses terrenos, já celebraram aqui, na verdade, cadê aqui? Celebrou o compromisso de venda de terrenos aqui, que é os 2 terrenos que a gente tava comentando, então ele já vai receber uma grana extra por causa disso. Então é sempre legal aqui a gente dar uma olhadinha nesses fatos aqui, esses comunicados da gestora. Mas vamos ver o portfólio do fundo. Lembra que eu falei que é uma lista com vários CRIs? Então olha só, essa aqui é a carteira de CRIs do VGIR11. Esse aqui é um FI que tem 58 CRIs, então se a gente for somar todos os CRIs que ele tem aqui, são 58. Então é aquilo, se a gente fosse comprar ali na corretora, eu vou comprar 1, 2, 3 CRIs e vou estar ali com uma carteirinha de CRIs, vou tentar diversificar dessa maneira. Mas quando a gente investe num FI de CRIs, ele vai ter 50, 60 CRIs trazendo essa diversificação. Então é isso aqui que ele tem. Alguns pontos que eu marquei aqui pra gente ficar um pouquinho mais atento é, por exemplo, que a porcentagem do portfólio dele como um todo. Então tem esses 4 CRIs aqui em cima, na verdade esses 5 CRIs aqui, estão com mais de 5%, ou seja, tem uma concentração um pouquinho maior neles aqui. São 25%, mais de 25% que estão apenas nesses 5 CRIs. E depois disso ele começa a baixar aqui para 4, depois para 3 e depois fica assim bem diversificado, bem diluído. Então o risco dele aqui para baixo tá bem controlado, bem legal. Só tem essa concentração um pouquinho maior aqui em cima. Fora isso, beleza, tá tudo certo. Ele tem 58 CRIs dentro da carteira, é isso que traz essa diversificação toda para nós. E aqui embaixo, então, ele vai dizer do que são esses CRIs. Por exemplo, um ponto bem interessante que a gente sempre tem que olhar, a alocação desses CRIs, ou seja, 100% deles estão atrelados ao CDI. Isso aqui mostra para nós, o relatório fala que o seguinte, esses 58 CRIs que estão ali, todos eles vão ser sempre reajustados conforme a taxa Selic sobe. Se a Selic subir, for lá para 14, 15, eles vão estar gerando aqui mais dividendos. Todos esses CRIs, todos esses devedores aqui, essas empresas que pegaram dinheiro, vão estar pagando CDI mais uma taxa, CDI mais 6, CDI mais 3, CDI mais 4. Então, conforme o CDI vai aumentando, isso ele aumenta conforme a Selic aumenta, o fundo vai recebendo mais grana. Então a tendência para os próximos meses é que esse fundo ele venha a se valorizar, que ele venha a receber cada vez mais renda, ele vai estar recebendo aqui muita receita. Com isso vai aumentar os nossos dividendos. Então por isso é interessante a gente olhar para esse fundo imobiliário, 100% da alocação em CDI. Esse é um ponto muito positivo desse fundo imobiliário. E aqui depois tem toda a alocação dele. Então desses CRIs, a maior parte dele é residencial, 9% escritórios, depois tem aqui outros setores de atuação dele. E bom, dessa maneira a gente parte então para o nosso segundo fundo imobiliário aqui, a base dessa também de papel, parecido ali, um equivalente, digamos assim, do MXRF, o KNSC 11. Aqui um desconto um pouquinho maior. Eu coloquei ali em ordem decrescente. Então, com o último que a gente vai ver, tá mais descontado ainda. Nós temos aqui o KNSC com desconto aqui de 7%. Ele tá aqui abaixo, né, dos R$9, 8,17 e pagando também aqui quase 13% de dividendos. Aqui valores bem interessantes, aqui um dividendo bem legal também. Olhando o relatório, então, agora do KNSC11, vamos comparando aqui, né, um a um. Nós temos, por exemplo, aqui, olha só, já tem informação de janeiro. A gente tá gravando em fevereiro, é sempre bom olhar pro último mês. Então, por isso que eu chamei a atenção pra Valora sobre o relatório deles. Mas olha só, já tem um fundo aqui que tem 1,7 bilhões de patrimônio, 190 mil investidores. E aqui é um ponto de atenção, olha, o retorno que esse fundo dá, ele é um pouquinho maior do que os outros. Ele dá um retorno médio de CDI mais 3,5%, de IPCA mais 10 e 12. E a gente já vai ver aqui o porquê. Alguns pontos de atenção, aqui a taxa da administração eu também achei um pouquinho elevada. Da mesma maneira lá do Valora, 1,20%. Não tem taxa de performance, beleza. É da Kinea, que é uma das melhores gestoras. Isso aqui traz bastante tranquilidade para nós quando a gente investe nesse fundo. Mas ele é um fundo também um pouquinho mais recente aqui de 2020. Indo pro portfólio dele mesmo, pra gente entender, vou até dar um zoom um pouquinho mais aqui. Basicamente, então, esse é um FI que também investe somente nos CRIs, né? A mesma coisa, aquela tabela enorme ali com vários CRIs, várias empresas que estão atuando ali, por exemplo, construindo escritórios ou então em shoppings, parte de galpões logísticos, enfim, estão pegando dinheiro colocando nessas áreas do setor imobiliário. A carteira deles, se a gente for olhar, 45% estão atreladas ao CDI. Lembra que eu falei lá do FI do Valora? Lá
toda a carteira dele, 100% estavam destinados lá, o VGIR11, todos eles estavam destinados ao CDI, 100% CDI. Então, conforme a Selic sobe, também sobe os pagamentos dele, né? Os dividendos vão aumentando. Aqui, 45% são atrelados a CDI. Então, show de bola. Conforme a Selic vai subindo, ele também vai ganhar nessa parte. Mas ele tem uma diversificação que 60% estão atrelados à inflação. Então, conforme a inflação também se der uma disparada muito grande aqui na inflação, 60% desses CRIs estão mais atrelados à inflação. Então, ele dá uma diversificada legal, que ele dá um equilíbrio bem bom aqui para a carteira. 60% para a inflação, 45% para o CDI. Aí você vê que não fecha aqui os números, mas é isso. Ele tem um total aqui de 110%. Ele tá trabalhando com um pouco de alavancagem. 4,5% tá em caixa, tá, né, investindo mesmo aqui 105%. Então ele tá um pouquinho alavancado aqui nesse caso, mas um número bem ok. A Kinea sempre faz esse tipo de operação que sempre um pouquinho alavancado ali, não é um grande problema assim. Aqui então um pouco do portfólio dele, e aqui embaixo a gente vê então essa carteira de CRIs, né? Quanto mais CRIs tiver, mais diversificado ele tá, mais pulverizado, digamos assim, menor é o nosso risco. Então essa é a carteira de CRIs do KNSC. E olha só, tem um toquinho de, vamos ver, 91 CRIs. Ele tem uma carteira bem maior, quase o dobro da primeira que a gente viu, do VGIR11. E ele tá muito bem diversificado. Isso aqui é um dos pontos de, assim, que mais me chamou a atenção. Olha só, ele dividiu até essa carteira, a primeira parte, estão todos indexados ao IPCA. Se você olhar aqui, cada devedor desses, cada CRI é IPCA mais 8, IPCA mais 7, IPCA mais 9, então tá pagando muito bem. E depois aqui embaixo ele separou todos os CDI. Então todos os CRIs que estão atrelados ao CDI estão aqui. Aí você vai ver que tem alguns pontos de atenção. Tem 3 CRIs aqui que estão com 3,6, 3, um pouquinho acima de 3%, então tá um pouquinho mais concentrado aqui e depois tá bem diluído. Mas nenhum aqui acima de 4, 5 é o que chama mais atenção. Aqui tá bem tranquilo aqui esses CRIs. A parte de baixo, aquela outra tabela que ele colocou os CDIs, aqui tem um CRI que tá com 6,5, depois tá mais distribuído. Então tem que prestar só mais atenção nesse ponto aqui, esse CRI em questão, mas de resto ele tem 91 CRIs, o que traz uma diversificação muito, muito grande mesmo aqui para esse fundo imobiliário. E por que ele tem que ter toda essa diversificação aqui até maior do que os demais? Porque ele tá pagando taxas aqui bem altas, por exemplo, IPCA mais 8, IPCA mais 10, IPCA mais 9,50. Se você for olhar hoje no Tesouro Direto, o Tesouro Direto tá pagando IPCA mais 7,5, 7,40, 7,30. Então ele tá pagando sempre aqui taxas bem acima. Claro que tem algumas abaixo aqui, mas tem algumas taxas que chamam bastante atenção. Então se você olhar, isso é bom aqui do relatório da Kinea. Afinal, eles sempre colocam aqui um comparativo com outros FIs da própria Kinea, da própria gestora. Mas a gente consegue entender um pouco sobre o risco dele. Então se você olhar aqui de cima para baixo, nós temos aqui maior risco, menor risco. O KNSCI, ele fica no meio. Então ele não é um fundo que é conservador, mas também não é um fundo arriscado. Ele tá no meio do caminho. E a gente consegue ver também o indexador. Lembra que eu falei que 45%, 60%, 45% para o CDI, 60% para a inflação? Então aqui também, olha só, IPCA, inflação, e aqui CDI. Então ele também consegue diversificar a carteira dele, equilibrando ali mais ou menos metade para cada lado. Então ele é um fundo que tá aqui bem no meio aqui do gráfico, mostrando que ele é um FI de risco moderado. Ele tá aqui no meio, então, nessa tabela. Agora, indo para nossa terceira opção, aqui o mais descontado de todos, aqui o BTCI 11. Esse aqui é um FI, então, da BTG Pactual, e o PVP dele tá aqui em 0,82. Então, a gente já vê que tem um desconto bem maior aqui, de 18%. Se a gente for olhar aqui a cotação dele, tá em 8,21, sendo que o valor patrimonial deles deveria, né, ele deveria estar sendo negociado ali perto dos 9,90, 9,86. Ele é um FI que tem mais de 183 mil investidores também. Então, vamos dar uma olhadinha no BTCI 11, aqui o relatório dele. Então, o relatório aqui do BTG, então legal também da gestora, olha só, janeiro de 25, por isso que eu chamei um pouco a atenção lá da Valora com o relatório de dezembro. Mas ele tem números bem legais aqui também. Eu acabei não falando do dividendo, mas tá pagando aqui 13,64, então um dividendo bem alto, um dividendo bem legal aqui também pro BTCI 11. A gente vê que é um fundo que tá quase aqui em 1 bi de patrimônio, é um fundo que tá crescendo. A taxa de administração até então é a menor, 0,95 é a menor dos 3 FIs que a gente viu. É um FI que tá bem legal também, com números aqui bem interessantes. Olhando a parte aqui do portfólio, a gente vê um indexador. Lembra que a gente viu, então, o primeiro, VGIR11, 100% atrelado ao CDI. Beleza. O KNSC11, mais ou menos ali metade para cada lado. Inflação e CDI. E aqui nós temos, então, o BTCI11 com 72% para inflação e
24% aqui para o CDI e um pouquinho aqui em IGPM. Mas aqui tá a grande parte dele, maior alocação dele tá mais até para inflação, para o IPCA. Então, se o IPCA, se a inflação continuar crescendo, ele paga mais dividendos para nós. Aqui também a distribuição, investe esses CRIs, então estão colocando dinheiro na parte de logística, residencial, varejo, shoppings e assim por diante. E aqui nós temos a tabela, então, dos CRIs. Esse aqui é um FI que tem um pouco mais de diversificação, porque ele tem os CRIs e também outros FIs. Vamos dar uma olhadinha. Ele tem essa concentração maior aqui nesse primeiro CRI, 6,3%, depois tem alguns aqui com 3%, 4% e o restante, então, dos CRIs todos abaixo aqui de 3%. Ele dividiu também aqui a parte dele, a estrutura aqui dos CRIs, mas ele tem um total de 41 CRIs na carteira, o que também traz uma boa diversificação. Somente esses dois FIs que eu marquei aqui pra gente prestar mais atenção, que tem uma alocação um pouquinho maior, mas o restante também tá super tranquilo aqui, o BTC11. Ele tem uma carteira de FIs também, então ele tem uma carteirinha aqui com esses 9, 10 FIs. Ele tem uma concentração um pouquinho maior nesse BTYU. Geralmente esses FIs que investem em outros FIs, eles têm FIs que a gente, investidor normal, não conseguiria investir, apenas investidor qualificado, então não tem essas questões, mas tá aqui então a carteirinha dele. Também tem um pouquinho de renda fixa aqui, 7% estão atrelados aqui, investidos no Tesouro Selic e também um pouquinho aqui no CDI. Então, aqui a carteira, o portfólio dele. Aqui embaixo a gente consegue ver também todas as informações, todos os CRIs que ele tem em operação. Mas, dos três, se a gente for olhar aqui o portfólio dele, como ele investe em CRIs e também outros fundos imobiliários, esse é o mais parecido com a carteira do MXRF. O MXRF também, ele tem a carteira de CRIs e um pouco ali também na carteira de outros fundos imobiliários. Então ele é o mais parecido, digamos assim, com o MXRF. E beleza, agora a gente vai colocar aqui os dados na planilha pra gente ver a quantidade de cotas que a gente precisa ter para gerar aquele efeito das cotas infinitas. Tem o GARI11 aqui, um FI de tijolos, mas o restante tá aqui que a gente viu. O VGIR, o BTCI, o KNSC e o MXRF, ali a base que a gente tava olhando. Então vamos ver aqui. Por exemplo, no VGIR11, a gente precisa de 84 cotas investidas nele por um total aqui de R$ 772, gerando para nós já R$ 9,27. Então, se a gente chegar no número mágico aqui de 84 cotas no VGIR, como ele tá pagando 1,20% ao mês, pelo menos no último mês ele pagou isso, no próximo mês você investe essas 84 cotas, no próximo mês já tá gerando aqui 9,27, uma nova cota dele mesmo. Então essa é a magia aqui das cotas infinitas. O BTCI 11, se a gente conseguir aqui 89 cotas no BTCI, ele tá pagando 1,13% ao mês, R$ 730, já vão gerar R$ 8,26 aqui, uma nova cota também do BTCI. O KNSC tá pagando muito, 1,23. Então, com cerca de 82 cotas, R$ 613 investidos, já geram R$ 8,28, uma nova cota dele mesmo. E o MXRF, pra gente ter uma base, precisaria de R$ 100 pra gente ter investido nele, R$ 904, gerando uma nova cota, R$ 9,04. Bem certinho aqui o valor pra gente comprar uma nova cota do MXRF11. Então, por isso que às vezes vale a pena a gente olhar para esses outros FIs parecidos com o MXRF, que estão mais descontados, porque a gente consegue ter esse lucro aqui, a gente consegue ter, gerar mais essas cotas conforme a gente vai investindo. E beleza, se você quiser ter acesso a essa planilha, tem um grupo do WhatsApp aqui embaixo, basta você clicar ali, tem um grupo aqui da comunidade, nós temos ali a troca de informações, por exemplo, eu vou colocando algumas planilhas, alguns materiais pra galera pegar, eu vou colocar o link aqui também dessa planilha, você faz uma cópia, você utiliza ela da maneira que você quiser, você consegue colocar outros valores aqui para ver o quanto que isso vai gerar para nós. Por exemplo, nesses FIs aqui, R$3.000 já estão gerando R$34 no próximo mês. Então, entra ali no grupo do WhatsApp e eu vou colocar algumas informações também das lives da jornada em busca da liberdade financeira que a gente vai fazer no dia 10/3. No próximo mês, depois do carnaval, depois que virar aqui, né, começar o ano de fato, depois do carnaval, nós teremos as lives pra gente começar a ir em busca da nossa liberdade financeira. Então ali eu vou fazer 2 aulas completas mostrando toda a minha estratégia, o buy and hold, montando carteiras de investimentos e depois, claro, vou fazer a live falando sobre a comunidade, Academia de Finanças. Lá vai ser um local pra gente ter todos os nossos cursos, do mais básico ao mais avançado, dentro dessa comunidade. Eu vou estar sempre alimentando, toda semana eu vou estar colocando conteúdo para que você venha a evoluir, para que você fique sempre informado sobre o mercado financeiro. Então, entra aqui no grupo do WhatsApp, você tem acesso a essas planilhas e também depois, quando nós tivermos as lives, eu coloco ali o link, você acessa, a gente vai trocando essa ideia. E aí, qual dos 3 FIs você escolheria para sua carteira de investimentos? Dos 3, eu ainda prefiro o KNSC11. Mas claro, isso dentro de uma carteira de investimentos completa ali com vários outros FIs. Me deixa aqui embaixo nos comentários qual outro FI você gostou. Você vai investir no BTCI, no VGIR
R11, qual deles que te chamou mais a atenção, qual deles que você gostou mais. Me deixa aqui embaixo. Meu, muito obrigado. Me chamo Tomás Xavier, estou postando vídeos novos aqui toda semana, então se inscreve aqui embaixo, me dá essa força, me ajuda a crescer aqui no YouTube. E eu vou deixar um outro vídeo aqui do lado falando sobre uma carteira completa de FIs pra você dar uma olhada. São 10 FIs montando uma diversificação muito boa mesmo. Dá uma olhadinha ali. Meu, muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo e falou!